Vamos fazer mais um vídeo? Olha para você entender aqui agora. Digamos assim que eu vou fazer agora esse com reversão, né? Eu já fiz esse, através desse mesmo aqui eu já vou fazer com reversão. Então a botoeira vai ser a principal, só uma botoeira que eu vou acionar ele com reversão. E tanto faz com reversão, você pode botar aqui no motor, como você às vezes tiver um motor aqui, ou às vezes tiver em qualquer canto, ou você botar numa porta do motor, digamos assim, uma máquina, uma proteção, para quando você abrir a porta, né, ela desligar aquele, você botar um switch ali na porta, né, porque quando abrir, digamos assim, aquele motor desligue para ele uma proteção, né? Entendeu? Então tudo você tem que colocar aqui antes do comando. Você vai ter que botar ele aqui, ó, bota aqui. Tudo você vai colocar vindo para a porta e da porta ele volta para cá de novo. É tudo em série, entendeu? Então vamos continuar aqui. Então o que acontece? Então eu vou aqui para ligar. Eu quero ligar agora outro contactor. Então eu vou colocar o meu aqui C2. Então C2. Então, para eu ligar o C2, eu vou fazer o quê? Do mesmo jeito desse aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Ligar ele lá embaixo. Então eu venho. Então eu vou colocar o quê? Aqui, B2. Então vai ser o quê? 3 e 4. Mas eu vou ter que fazer o quê? Um segura também. Então eu vou fazer o quê? Acionar ele aqui e colocar aqui ele 13 e 14. 14 de quê? Do C2. Então ele vem aqui C2. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Se eu ligar ele aqui, então B2. Digamos assim, como ele aqui vai ser uma reversão, ele tem que ligar um e o outro não pode ligar, porque se você ligar os dois, ele vai ser um curto, né? Aí digamos assim que eu liguei ele aqui, ele vai funcionar esse. Mas se eu apertar esse aqui, ele vai entrar o outro também. Ele vai entrar os dois juntos, porque ele tem um seguro, esse também tem. Então o que é que eu vou fazer? Então, olha a imaginação. Eu pego, se eu liguei esse aqui, e eu quero que esse não ligue, então o contato do C1, ele vem para onde? Aqui, ó. Contato do C1, que ele vem aqui o tipo uma proteção, ele vai ser aqui, ó, 31 e 32 do C1. Ele vem para aqui. Do mesmo jeito, ele vai vir para onde? Invertendo. O C2 vem para cá. Então eu vou botar o quê? Aqui, ó. 31 e 32 de qual? Do C2. Pronto, então eu inverti. Se eu ligar isso aqui, ele já vai abrir. Quando eu ligar isso aqui, esse contato aqui do C1, que é esse aqui, ele vai abrir, ele não entra. Se eu apertar aqui, ele não vai entrar. Ele não vai entrar. Entendeu? Ele não vai entrar. Aí o que acontece? Você tem também tem outra coisa, você pode também usar a imaginação. Eu quero chegar aqui, por exemplo, eu apertei aqui, mas se eu apertar aqui, ele acionou. E se caso eu apertar os dois ao mesmo tempo, querer apertar os dois contactores não estão desligando, eu quero apertar os dois ao mesmo tempo.
e ele pode chegar no momento de eu apertar os dois e os dois querer entrar ao mesmo tempo. Aí o que é que eu faço? Eu já faço um segura também, entendeu? De qual eu faço a mesma coisa com o qual B1. Então eu boto 1 e 2. B2, 1 e 2. Então eu fiz o quê? Porque se eu apertar os dois ao mesmo tempo, ele também vai abrir. Quando eu apertar aqui, ele abre esse. Se eu apertar esse, ele abre esse. Então quer dizer, eu fiz um intertravamento. Ele abre, ele vai abrir tudo. Então ele não tem como, ele já tem uma proteção para não entrar nada. Para não entrar nada. Então ele já tem uma proteção total. Eu posso apertar os dois de uma vez e aqui ele já não vai funcionar. Então aí sempre você tem que usar a mente como você tem que fazer. Aí você fez o seu projeto no papel, aí você pega o projeto e depois você vai montar o motor. Que aqui eu fiz ele com a reversão. Mas aí você pode fazer tipo uma reversão dele, tipo também frenagem. Você faz do jeito que você quiser. Só você usar o principal não é isso aqui. Isso aqui não é o principal. O principal é o motor. É você pegar o motor e você dizer, não, eu quero esse motor com reversão. Aí então você vai ver como você vai fazer o projeto auxiliar. Aí eu quero esse motor com frenagem. Então você vai ver como é que você vai fazer o projeto. Eu quero esse motor, ele vai ser estrela triângulo. Então vou ver como é que eu vou fazer o auxiliar. Eu quero esse motor sendo compensadora. Então eu vou ver como é que eu vou fazer o auxiliar. Eu quero fazer esse motor, eu quero usar esse motor era sendo aceleração rotórica. Não, então eu vou ver como é que eu vou fazer para isso aqui. Aí eu vou usar esse motor para um elevador. Ele vai subir, né? Vai subir, chega lá em cima, ele já vai ter uma certa altura, ele vai desligar. Quando ele chegar embaixo, ele também desliga. Eu aperto, ele sobe. Então ele vai ter o quê? Ele vai ter um botão fim de curso lá, um switch. E vai ter outro embaixo, um switch. Então ele vai ter que ter uma reversão. Quando ele chegar em cima, ele desliga. Você apertou aqui, ele não vai mais. Então, quando você apertar o outro, ele desce. Quando chegar embaixo, ele já para. Parou, você quer descer aqui, ele não desce mais. Apertou aqui, ele vai subir. Mas isso aí você vai ter primeiro como é que você vai usar o motor. Não é você chegar aqui, eu já sei, eu vou fazer. Mas aí quando ele dizer qual é o jeito, aí você vai pensar, não, então eu vou fazer assim. Entendeu? Aí antes, quando eu fazia no Senai, era assim. Eu comecei aprendendo, né? Aí quando eu ia fazer, digamos, vamos fazer, tem uma estrela triângulo, tem isso, tudo. Aí todo já ia logo no quadro, né? Porque é tudo, aqueles fios só encaixa, né? Eu botava, pá. Quando ligava, aí ela tem uma proteção de ligar tudo, né? O professor ficava só rindo, né? Então eu fazia o quê? Primeiramente, isso, eu pegava o quê? Pegava um papel, fazia o projeto, depois eu vinha com o papel aqui, e só era colocando. Colocava, aí ligava, funcionando. Aí ele dizia, mas também olhando pelo papel? Sim, mas espera aí. O projeto quem fez foi eu. O projeto quem fez foi eu. Não peguei com o professor, não peguei com ninguém não. O projeto quem fez foi eu. Se ele está dizendo, eu quero um motor assim, então eu faço o meu projeto e vou fazer a minha ligação. Eu vou fazer do meu jeito. Agora, eu vou chegar, eu quero assim, aí você vai ligar de qualquer jeito. Liga lá, sai ligando, bem, pronto. Peraí. Aí o professor ficava rindo, quer dizer, às vezes ele dizia bem assim, não, mas, quer dizer, não tenho nada contra ninguém, mas realmente você primeiro tem que fazer o quê? Tudo que você fazer, você tem que primeiro fazer o projeto, o tipo de intertravamento, uma coisa, porque se você fizer aqui direto, tudo bem, mas às vezes você tem que entender que se você ligar os dois de uma vez, ele pode entrar os dois de uma vez aqui, ele vai entrar o quê? Ele vai entrar trifásico aqui e aqui. E a qualquer momento ele pode entrar no motor, os dois de uma vez só. Porque se ele é uma reversão, a rede, quando entrar a rede aqui, os três, no motor, um exemplo aqui. Né? Digamos assim, que aqui, digamos assim, que ele vai entrar o contactor, dois contactor, né?
E um contactor aqui, digamos assim, você vai ligar da rede, os 3. Ele vai vir também os 3 para aqui. Os 3 para aqui. Então, você vai ver aqui como você vai fazer. Digamos assim, que aqui os 3 vai para o motor. E a reversão você vai ver aqui. Qual é o principal aquele ali? Esse é o principal. Ele vai ser o mesmo. E aqui o segundo, que é para o segundo. Esse aqui é o segundo, que é para o segundo. Aí esse segundo vem para onde? Para o primeiro. E o primeiro vem para onde? Para o segundo. Quer dizer, quem vai dar a reversão é aqui. Aqui ele está um igual, só vai inverter uma fase. Então, né, porque eu botei o nosso motor para lá, digamos assim. Então você tem que olhar, porque quando ele entrar aqui, que ele inverter, esse contactor, C1, esse aqui o C2, ele vai entrar esse, e esse aqui ele sai. Entra um e entra outro. Então ele tem que entrar só um e outro. Ele não pode entrar os dois ao mesmo tempo, porque senão aqui a fase com fase ele vai dar um problema, né? E aqui ele tem também um relé de subcarga, porque eu não botei aqui embaixo, mas ele tem um relé de subcarga, que é onde eu botei o desenho, mas ele tem um relé de subcarga. Então é isso que você tem que olhar primeiro, antes de fazer, para depois, quando você botar o principal, ela não entrar e ela depois chegar e você fazer um curto. Porque se entrar os dois contactores de uma vez, você vai fechar um curto, né? Você vai fazer um curto de baixo, entendeu? Bom, então é isso que a gente temos que entender. Pronto, então primeiro você tem que fazer um projeto. O projeto você quer fazer o quê? Ela com frenagem, quer fazer ela com reversão, seja o modelo que for, você faz. Né? É só você pensar como você vai fazer. Depois que você pensar como você vai fazer, você faz qualquer projeto. Você faz projeto aqui. Quer dizer, eu trabalhei na usina lá, lá é como se diz, a minha casa aqui, tá certo que a minha casa é um pouquinho, né, tem quase 20 metros de tamanho, mas lá o tamanho do meu quarto todinho era assim, um quarto de 5 por 5, digamos assim, o tamanho, era onde ficava a parte, o comando todinho da caldeira. Outro quarto, aí já tinha outra parte de reserva, era da moenda, tudo, cada um tinha um quarto separado, tudo. Né? Aí quando chegava afinal, assim, a usina, quando estava moendo, ninguém mexia em nada. Só se desse um problema. Mas quando parasse, então aonde dava vários problemas, ali tinha que desmanchar e fazer tudo de novo. Para fazer uma coisa para não estar dando problema no dia da moenda. Porque na moenda, como se diz, pode ter quantos eletricistas for, mas se os eletricistas passar o dia todo e não fizer nada, para a usina está dando graças a Deus. Por quê? Porque ela não está parada. Entendeu? Não está parada, está trabalhando. Mas ela parou para estar alguém mexendo, é prejuízo. Né? Então o trabalho da usina é só quando ela está parada. Aí quando ela para, pronto, aí tem que desmontar tudo, fazer limpeza de motor, trocar algum rolamento, fazer limpeza, tudo. É trabalhoso. Trabalhoso é depois você trabalhar mais quando a usina está parada. Aí você trabalha aqui só. Então pronto. Então é isso. Aí quer dizer, quando tinha a parte da turbina, por exemplo ali, da parte do açúcar, dava muito problema. Porque tem motor lá que ele trabalha com 3, 4 tipos de velocidade. 3, 4, 5, dependendo do modelo do motor lá. E a gente fazia o quê? Quando dava muitos problemas, aí já tinha lá o rapaz que era um engenheiro, ele gostava muito de mim. Entendeu? Aí ele sempre fazia os projetos, tudo, aí ele sempre me chamava lá, olha, fiz uns projetos aqui, tudo, vamos usar para... Quando parar a usina, tá mão todinho para a gente desmanchar tudo e refazer tudo de novo. Fazer tudo de novo, que ela tá dando muito problema. Porque dava muito problema quando estava funcionando. Parou! Deu problema, tudo. Aí pronto, quando parava, pronto. Aí desmanchava tudo, também não usava mais nada, botava tudo de novo. Quer dizer, o gasto da usina era quando estava parado. Então pronto, é isso mesmo. Eu não vou conversar muito para não atrapalhar, né? E ficar grande o vídeo. Então é isso. Então eu fiz o quê? Quando eu ligar aqui B1 ele vai fazer o quê? Ele vai acionar esse contactor
B1, ele vai abrir aqui, ele já não entra C2, ele vai entrar o C1 fecha 13 e 14, e ele faz o segura dele e ele acionou. Aí eu quero que ele, inverter a posição dele, então eu venho aqui, desligo, mas se eu não quiser desligar e eu quiser acionar aqui, eu aciono ele, porque quando eu acionar ele aqui para entrar, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir o B2, ele vai abrir esse contato. Quando ele abre, ele desliga. Ele desliga e ele vai fechar. Aí o C1 fechou aqui, ele vai fechar esse contato, porque ele abriu também. Ele abriu, né? Então ele vai e fecha esse contato. Quando ele fecha esse contato, que eu acionar aqui, ele vai dar tipo uma reversão rápida. Tipo uma frenagem. Ele já inverteu, aí já vai funcionar ao contrário. Se você apertar aqui de novo, ele já aciona, não é? Ele não vai parar, que nem você apertou aqui, ele vai desligar, né? Você vai parar para poder se acionar. Então ele vai ser tipo quase tipo uma frenagem, porque contra a reversão, contra a fase, digamos assim, né? Ele vai inverter aqui a fase rápido e ele vai dar vai dar um freio, ele dá um break, pá, aí depois reverte rápido, entendeu? Aí, digamos assim, que eu aperte B2. Quando eu apertar o B2, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir aqui, quando ele abre aqui, ele desligou esse contactor. Quando ele desligou aqui, rapidamente ele fecha isso. Ele acionou C2. C2 ele fecha 13 e 14, aí C2 ele abriu aqui. E quando eu apertar aqui, que nem ele abriu aqui, quando eu apertar aqui eu voltar, ele vai fechar o contato 13 e 14. Vai fazer o segura dele e ele depois fecha de volta o B2, 1 e 3. E aqui, se ele haver uma sobrecarga, tanto faz num sentido ou no outro, ele vai desacionar e eu posso chegar numa ocasião aqui de eu botar uma lâmpada indicadora. Aqui, botar uma lâmpada indicadora, e eu botar aqui um 97 e eu botar ele para aqui para baixo. Para quando ele haver uma sobrecarga, ele desativa, vem para 97 e acende a lâmpada vermelha indicando que houve uma sobrecarga e o motor parou, né? Então eu não vou botar, puxar muito para frente para não ficar muito grande, né? Então obrigado, fica com Deus, até o próximo vídeo, viu? Obrigado, fica com Deus.